grandes, fazem pedidos grandes, a um Deus grande. Pessoas grandes fazem pedidos grandes a um Deus grande. Então hoje nós vamos aprender com Jabes, que foi um espírito excelente. E hoje ele é essa pessoa grande que aprendemos com ele. Esse é o primeiro livro de Crônicas. Interessante que toda vez que a gente está lendo a Bíblia toda, né, a gente chega nesses capítulos de Crônicas aí, e é só genealogia, né? É aquela parte assim que dá uma vontade de pular, só que aí você chega aqui no capítulo 4 e encontra essa preciosidade. Nos versículos 9 e 10 de 1 Crônicas, diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então você já está vendo que Jabes não era um nome bom, não era um nome de coisa boa. Porém, Jabes, apesar de ter esse nome, invocou o Deus de Israel, dizendo, e a coisa mais fantástica a respeito desse texto, seja bem-vindo, é a grandeza da oração de Jabes. Oxalá que me abençoes, ou que Deus me abençoe, estenda os meus termos, alargue o meu território, né? E que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. Bom, aqui está um pedido grande, só que eu não li a última frase ainda, porque depois de pedir todas essas coisas, digamos, desaforadamente ou ousadamente, o texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Esse texto sempre me fascina muito, pois ele me deu essa inspiração, que pessoas grandes, elas fazem pedidos grandes a um Deus que para elas ele é grande. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Deus bendito que nos concedeu a vida e nos concedeu o dia 22 de março de 2023. Mais uma vez, nós voltamos a esse templo, a este lugar de adoração, para juntos estudarmos a Tua Palavra. E nós celebramos a oportunidade desta quarta-feira e abençoamos os irmãos que aqui chegaram e abençoamos os que vão ouvir pela internet, os que vão assistir a Tua Palavra. E nós Te adoramos pelo privilégio de ter um Deus grande, poder fazer pedidos grandes para Ele, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez é um prazer para mim poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus essa noite. Eu gostaria de nós começássemos falando sobre Jabes. Eu vou colocar aqui o meu primeiro ponto, que Jabes foi um homem ilustre. A minha Bíblia diz até assim, mais ilustre que seus irmãos. Está falando realmente da qualidade de um homem, da grandeza da alma desse homem, que é maior, tanto que é maior que faz diferença entre os seus irmãos. Antes eu queria falar que Deus fez o homem, o ser humano, para ele expandir e crescer. Esse é o propósito de Deus. Alguém, por favor, diga comigo, Deus nunca pensou em a gente diminuir. Não, Deus sempre pensa em a gente aumentar. Aumentar o dinheiro que a gente está ganhando. E pode falar isso sem medo. Pode, entendeu? Tipo assim, se depender de Deus,
Deus quer que a gente tenha mais alegria, mais anos de vida. Uma das promessas da Bíblia é alongar os anos de vida. O quarto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, porque fazendo isso, prolongarás. Deus está sempre tentando nos dar mais. Deus está sempre querendo aumentar e prosperar o ser humano. Porém, eu queria começar aqui com a história de Jabes, porque todos nós que estamos aqui sempre começamos com a nossa história pessoal, tá? E às vezes a gente está preso nisso, na história pessoal. E a história pessoal de Jabes não é uma coisa boa, não é muito bom, tá? Para começar, a mãe dá um nome a Jabes, que é um nome que não é um significado por causa do valor da pessoa, é um significado circunstancial. Eu estou quase morrendo para ter esse menino, vou dar o nome dele, vou nomear ele mediante essa situação que eu estou passando. Quantas pessoas fazem isso? Elas, colocam um rótulo numa pessoa, e pais, os pais faziam muito isso. E ela fez isso. O nome dele é Jabes porque eu estou tendo dor, é só por isso. Eu não estou preocupado com ele, preocupado com a minha situação. Tipo assim, ele não recebeu uma coisa boa na história dele. A nobreza de Jabes, que ele era um homem ilustre, eu vou colocar aqui também nobre, que diz outra versão, e a nobreza de Jabes não vem da história pessoal dele. Tá? Porque para começar, a mãe o reduziu a uma circunstância. Ela não viu o valor daquele filho. Eu queria chamar as mães que estão aqui. E olha, só tem mães aqui hoje. Ah, não, tem 2 pais. 3, I'm sorry. So, nós precisamos ver o valor individual de cada um de nossos filhos e não prendê-los aos rótulos das circunstâncias que eles estejam passando. Mas a mãe de Jabes fez isso, sabe? Porém, a palavra diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Se ele era mais nobre que os seus irmãos, o que isso fala dos irmãos dele? Que eles eram menos nobres que ele. Right? Para começar. Então, eu quero que você analise a história de Jabes. Porque Jabes, no final da nossa palavra, é um homem grande, tá? A gente já está sabendo que ele é uma pessoa grande. Só que ele tem uma história que não é grande. A mãe não viu essa grandeza dele e ele não tinha irmãos que tinham essa mesma grandeza. Em outras palavras, eu estou vindo de uma família que, se depender deles, eu não vou ser nada. Minha mãe dá o nome, esse é o nome que ela me dá. Meus irmãos, eles não têm essa coisa que eu tenho. Eu estou sozinho nisso. Se eu quero crescer, se eu quero melhorar, eu estou sozinho nisso. Quantos de nós aqui podia falar a mesma coisa? Porque a gente está cercado de pessoas que não têm grandeza na alma, que não têm desejo de crescer, que não têm desejo de melhorar. E às vezes são da nossa própria família. Essa nobreza, eu queria explorar a nobreza de Jabes, tá? Porque quando a Bíblia está dizendo que ele foi mais nobre, essa nobreza, o que é essa nobreza, essa ilustricidade de Jabes? Eu digo que ele tinha um espírito explorador, tá? Eu quero hoje deixar claro o que é a nobreza, porque uma pessoa grande, ela não é grande só porque nasceu com 1,90 m, não é disso, nem porque ela pesa 230 libras. Ela é grande por causa da nobreza do espírito. Jabes tinha um espírito explorador, enquanto seus irmãos eram pessoas medíocres. Jabes queria mais, queria mais. Não precisa responder, mas tem alguém aqui que quer mais? Jabes queria mais. Mais da vida, mais de Deus, mais das finanças, mais do casamento, mais dos relacionamentos, mais da igreja, mais de tudo. Eu sou uma pessoa que eu sou como Jabes. E eu não me conformo com as coisas pequenas. E eu me lembro que a primeira vez que eu mudei de igreja, eu ainda estava
na cidade onde eu nasci, na igreja onde eu fui apresentado como bebê, e eu já estava lá há 25 anos, pelo menos. Mas eu queria mais. Meus pais não mudaram daquela igreja, eles estão lá até hoje. Meus irmãos não mudaram daquela igreja, eles estão lá até hoje. Mas eu não consegui ficar. A igreja era boa, ela foi boa para mim durante muito tempo. Foi lá que eu aprendi música, foi lá que eu aprendi. Foi o meu começo, meus primeiros pastores. Mas chegou um tempo que o meu espírito estava maior do que a igreja. E deixa eu dar uma pausa aqui, porque enquanto eu falo da grandeza de Jabes, eu vou ter que confrontar a mediocridade de alguns espíritos. Porque os espíritos dos irmãos de Jabes eram menos ilustres porque eles eram medíocres. Irmãos de Jabes. Irmãos de Jabes. Espíritos medíocres. O que é um espírito medíocre? Não é um espírito ruim não, tá? É só um que não está preocupado em melhorar, só isso. Mediocridade é média, né? É o que todo mundo pensa, é o que todo mundo sente, é o que todo mundo... Eles não estavam preocupados em mudar o que todo mundo estava satisfeito em viver ali. Enquanto tem alguém do nosso lado que tem uma coisa grande, tem um monte de gente ao nosso redor que não está pensando em tão grande. Eu quero ficar onde eu estou, eu não estou precisando de mais. Isso fala da mediocridade do espírito. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. Porque eu ser grande ou eu ser medíocre em relação aos seres humanos não faz muita diferença. Mas quando você vai falar desse aqui, esse aqui, Deus faz toda a diferença. Deus olha para um ser humano conformado, medíocre, tranquilo. Ele está olhando e quem é essa pessoa aqui que está olhando para esse ser humano? É a pessoa que falou, eu te dei só um pouquinho, estava esperando ver se você queria mais, mas eu estou vendo que você é só isso daí. Eu te pergunto, o que essa pessoa pode fazer? Você vai ter que ser grande, mesmo que você não queira. Eu vou te expandir, mesmo que você não está pedindo. Nunca vi ele fazer isso. Vou te dar, vou fazer você grande, mesmo que você... Nunca vi ele fazer isso. A grandeza do nosso espírito, ou a mediocridade do nosso espírito, não tem muita influência sobre uns com os outros. E até tem, porque pessoas realmente do espírito grande, quando eles veem outra que tem um espírito grande, elas, aquele ali é dos meus. E os medíocres também se ajuntam. O pessoal do mesmo nível, eles se ajuntam também. Eles fazem a gangue da mediocridade. E aí você tem uma guerra, porque você quer melhorar. E aqui Deus, por que Deus não pode fazer mais? Alguém diz comigo assim, Deus não pode fazer mais. Mas espera aí, Deus é Deus. Como é que Ele não pode fazer mais? Ele não pode fazer mais por causa desse respeito que Ele tem à demanda do espírito do homem. Na história de Jabes, nada na história dele mudou a vida dele, nada. Nem a mãe dele, tá? A mãe dele não mudou a vida dele, nem os irmãos dele, tá? Nem a época que ele viveu. A época que ele viveu não ajudou em nada, não influenciou em nada na grandeza dele. O lugar que ele viveu não ajudou em nada, tá? A coisa excepcional na vida de Jabes era o espírito dele. Apesar de ter uma mãe circunstancial, de ter irmãos medíocres, ele tinha um espírito nobre, um espírito ilustre, um espírito excelente. O que é esse espírito? O desejo de aumentar. Aumentar, expandir, crescer. Quando Deus olha para um espírito e vê essas coisas, ele fala, eu vou fazer algo aí. Porque há um espírito aqui insatisfeito, sonhador, tá? O que faz um homem mais ilustre que os outros é esse arder
do espírito da pessoa que leva ele a explorar. Mais uma vez o Espírito Santo faz eu parar aqui. Porque várias pessoas na igreja podem estar culpando os pastores que eles tiveram. Ah, se tivesse tido um pastor como o pastor Daniel 20 anos atrás. Tá bom. Mas onde é que você estava 20 anos atrás? Por que você ficou lá 20 anos? Porque não tinha em você um desejo de procurar algo melhor. Que tinha algo melhor ao redor? Tinha. Mas você estava lá, tranquilo, conformado. Você não estava atrás de nada maior. Aí é onde Deus confronta a nossa mediocridade. Porque a gente se conformou com tantas coisas, em tantas épocas da nossa vida. Sabe? E eu vejo Deus confrontar isso nas pessoas quando ele diz em Oséias, capítulo 4, 6, versículo 4, porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E essa coisa de rejeitar o conhecimento, em Oséias 6, 4, porque ele diz assim, conheçamos, não, ele diz, o meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Só que aí ele diz essa frase, porque rejeitaste o conhecimento. Espera aí, não é que faltava porque não tinha. Faltava na pessoa porque ela não procurava, porque ela não queria buscar. Não é que não tinha, estava disponível. Por exemplo, alguém diz comigo, todos os crentes têm a Bíblia. Pelo menos no nosso país, na nossa língua aí. Uma coisa que não falta no Brasil é Bíblia. Mas eu te pergunto, a mesma Bíblia que eu tenho, que todo mundo que estudou muito e que tem revelação tem, é diferente das outras? Então, qual foi a diferença? Então, você percebe que o conhecimento estava disponível, mas algumas pessoas foram atrás do conhecimento e outras pessoas, alguém diz comigo, irmãos de Jabes. Tem a igreja dos irmãos de Jabes, é uma igreja grande. Mas tem a igreja de Jabes também, graças a Deus. Eu sou feliz de fazer parte dela. Eu espero que você também. Porque você é o que o seu espírito é. Tá? Se os irmãos de Jabes eram menos ilustres, o que é ser menos ilustre? No nosso contexto é sem fome, conformado, descansado, satisfeito. Eu vou adicionar umas palavrinhas aqui. Lerdo, lento, devagar, sem visão, sem desejo de aumentar, sem desejo de expandir, sem desejo de crescer, pequeno de espírito, medíocre. Ok? É 4:6. Obrigado por me corrigir. Eu não sei porquê. Eu sempre faço essa confusão nesse texto, só nesse texto. Anyway. Se você é mais ilustre, significa que você tem um espírito inconformado, insatisfeito, explorador, ardente, faminto, desejoso de algo mais, diligente, sonhador, você tem visão, você pensa grande. Vamos parar aqui agora, já no meio desse estudo bíblico, para a gente orar. Se eu parasse aqui, quantos minutos eu falei? Uns 15. Já entreguei a mensagem, já dei meu testemunho, agora nós vamos orar. Pelo que você vai orar agora, nesse momento? O que você vai pedir para o Senhor? Não. Nós vamos pedir um espírito excelente. Que a diferença toda está no espírito. É, um espírito nobre. Então, vamos começar. Senhor, eis aqui nosso espírito diante do Senhor. E eu acabei de falar que muitos de nós não procurou conhecimento antes. E a gente culpa os pastores. A gente culpa
os nossos líderes anteriores, a gente culpa isso, culpa aquilo, mas a verdade, Senhor, é que muitos de nós não teve desejo de procurar, se conformou com o que tinha e não foi atrás. Isso revela que nós não tínhamos o espírito tão ilustre assim. E nós queremos pedir perdão hoje à noite. E esse é o propósito dessa palavra. Nós queremos pedir perdão pelo conformismo, a mediocridade, pela falta de fome de algo mais, de algo melhor. Então, nessa noite, alguém nesse lugar diz para Deus: me dá um espírito excelente, me dá um espírito melhor. Dá-me um espírito maior, dá-me um espírito que tem vontade de crescer, de explorar, de aumentar. Senhor, tu não derrama na cabeça de alguém que não está pedindo, tu não dá para alguém que não está buscando. Aliás, isso é contra a tua palavra diz que quem busca acha, quem bate se abre, quem pede recebe. Então quem não pede não recebe, quem não busca não encontra, quem não bate não vai abrir porta nenhuma. Então, Senhor, quero pedir perdão pela falta de bater, pela falta de buscar, pela falta de pedir, por essa mediocridade, por essa coisa que deixou o nosso espírito sem excelência. Eu peço perdão por mim, por todos aqueles, ó Deus, que poderiam ter buscado mais, investido mais, poderiam ter se esforçado mais. Mas nesse caso nós rejeitamos o conhecimento e eu peço perdão ao Senhor. Dá-nos um espírito excelente, dá-nos um espírito ardente. Senhor, um espírito excelente é um espírito ardente, é um espírito que deseja, é um espírito que busca, é um espírito que vai. É um espírito que não depende de ter um líder, não depende de ter alguém empurrando, não depende de ter alguém falando. É um espírito que nele mesmo está o ardor, nele mesmo está o fogo do Senhor, nele mesmo está a fome, gera isso em nós. Alguém diz: gera isso em mim, em nome do Senhor Jesus. Bom, eu não sabia que a palavra ia começar a ser tão pesada logo no comecinho. Mas deu para entender isso aqui? Você já pensou que em épocas passadas, porque a gente não teve os líderes que a gente gostaria de ter tido, os professores que gostaria de ter tido, os livros que, no fundo, Deus não está responsabilizando aquilo, Ele está responsabilizando o nosso espírito. Quantos anos e fases da nossa vida a gente ficou conformado com isso e com aquilo, porque não havia no espírito a maioria das pessoas não percebe sua própria mediocridade. O tamanho e a qualidade da sua vida é do tamanho e da qualidade do seu espírito. O ardor no espírito é a visão. Pessoas ilustres têm uma visão dentro delas. A visão está lá, ela quer algo mais, ela quer algo mais. Gente, eu não sei explicar isso dentro de mim, mas eu nasci com isso. Eu não sei explicar isso dentro de mim. Não vem da minha família também, felizmente. Não vem do lugar que eu nasci. Não vem nem da igreja onde eu nasci, não vem. Mas eu louvo a Deus por isso no meu espírito. Meu espírito é assim, meu espírito sempre foi assim. Uma das razões que eu sei que eu sempre vou melhorar é porque eu nunca me conformo. Eu não sou um espírito conformado. Eu estou sempre buscando que Deus tem algo mais. Deus para mim, Ele é maior do que eu conheci Ele até agora. Ele é maior do que eu experimentei dEle até agora. As coisas, os pedidos que eu fiz a Deus são pequenos demais para o que Ele pode fazer. Eu tenho um Deus maior do que eu experimentei. Isso me leva a uma ardência no meu espírito. Há no meu espírito um desejo de crescer. Há no meu espírito um desejo de melhorar. Agora, eu vou falar uma coisa negativa de ser um espírito ardente. Todo espírito ardente, né? É um espírito, eu vou colocar essa palavra aqui, ó, sofredor. Você sofre. Se você é um espírito ardente, que você quer melhorar, você deseja a excelência, você tem a excelência dentro de você, você quer, você sofre. Porque você está cercado de pessoas conformadas. E espíritos ardentes sofrem ao redor de pessoas conformadas, satisfeitas. Eu tenho
um casal lá em Chelsea. Ainda bem que eu tenho muitos casais em Chelsea, que você nunca vai saber quem é. Porque só eu sei, só eu vou falar, você nunca vai saber. Quando eu estou lá em Chelsea, eu falo, eu tenho um casal em Marlborough, só que ninguém nunca vai saber também. Não, mas a verdade é que eu admiro muito aquela esposa, porque ela chega para mim e fala assim, pastor, eu não tolero aquele lugar que a gente mora. Eu já falei com meu marido para a gente mudar dali, mas ele, pastor, nunca vi. O homem não pensa em melhorar em nada. E a mulher está ali. E eu sofro junto com ela. Eu falo, eu sei que a irmã está sofrendo. Pastor, lá não tem isso, lá não tem aquilo. E eu já até vi um lugar, a gente pode pagar. Eu já conversei com ele 50 vezes. Mas ele, você olha para ele, você vê escrito assim, conformado, tranquilo, satisfeito. Ah, gente, eu não sou assim. Eu sofro. Eu sou um espírito sofredor. Eu sou um espírito sofredor. E às vezes eu queria sofrer menos, mas dentro de mim continua ardendo essa coisa de ter algo mais. Então eu queria agora ir, na verdade, para o verso 10, porque eu estava aqui falando sobre a vida de Jabes, a história dele, né? Nada na história de vida ajudou ele a ser grande, nem a mãe, nem os irmãos, nada. Porém, no versículo 10 diz que Jabes invocou o Deus de Israel, tá? E aqui eu quero começar dizendo que quando uma pessoa grande vai falar com Deus sobre coisas grandes, é como dois fios de eletricidade que fazem um contato e uma explosão acontece. E sabe que o Espírito Santo ele começou a mostrar para mim que quando essas duas coisas se encontram, uma explosão acontece, porque Jabes queria um aumento na vida, mas ele falou com a pessoa certa sobre isso. Ele falou com a pessoa certa sobre isso, entende? Que às vezes você quer um aumento na vida, mas você vai falar com a pessoa errada. Muitos de nós também falam com um Deus sublime e excelente sobre coisas pequenas demais e medíocres. Deus não tem encontrado muitas pessoas grandes na oração. Isso é, pessoas que pedem a Ele coisas do tamanho dEle, pessoas que glorificam a Deus no pedido. Vou colocar aqui, Efésios 3:20 é um dos versículos principais dessa meditação hoje. Efésios 3:20. E alguém pode repetir comigo as palavras desse texto? Que ela diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Sou aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Eu quero colocar as palavras, todas essas palavras aqui são superlativos. Muito já é bom, mas muito mais é melhor ainda. Mas muito mais abundantemente está excepcional. Mas muito mais abundantemente além, aí estourou a boca do balão, como alguém diz. Ultrapassou qualquer expectativa. Porque muito já está bom. Muito mais já está melhor ainda. Mas muito mais abundantemente está sobrando. Mas além, aí foi onde eu não pensei. Eu queria que você pensasse que a melhor das suas orações é pequena para Deus. Tá? A melhor das suas orações é pequena para Deus. Uma explosão acontece quando esses três elementos se encontram. Quais? Uma pessoa grande. Vamos colocar os três elementos aqui, ó. Uma explosão acontece quando esses três elementos se encontram. Pessoa grande. Ela faz um pedido grande.
Antes de colocar o próximo ponto, eu queria perguntar, por que a pessoa faz o pedido grande? Sim, essa é uma das razões, porque ela é grande. Mas qual é a segunda razão? Porque ela tem um Deus grande. Uma pessoa grande faz um pedido grande a um Deus. Olha, eu vou colocar aqui grande em parêntese, por quê? Todo mundo sabe que Deus é grande, não é? Só que Deus é grande, independente da pessoa saber ou não, tá certo? Mas a diferença dessa pessoa aqui é que ela sabe. Porque Deus nunca vai se deixar mediocrizar por ninguém. Mas tem gente que não sabe que Deus é grande. Então o que ele faz? Ele é uma pessoa pequena. Agora eu quero perguntar, por que ele é uma pessoa pequena? Sim, tudo isso pensa pequeno, se vê pequeno, mas na verdade, o que faz um homem grande? O que torna um ser humano grande? Sim, mas por que o espírito dele fica grande? A pessoa é grande porque ela fica grande aqui, ó. Uma pessoa fica grandona aqui. Ela fica grandona quando ela conhece Deus. A grandeza de Deus contagia ela, expande ela. Nós somos elásticos, nós somos expandíveis, expansíveis, não sei como é que é a palavra, mas nós somos. Então, a pessoa se torna grande. Então por que a pessoa é pequena? Porque ela não conhece a Deus. Então, o que tem de pessoas pequenas na igreja, fazendo pedidos, muito menores ainda. E a razão é porque Deus para ela é pequeno. É incrível. Você prega essa mensagem, aquela ou aquela outra. Ou que não pregou ainda. Qualquer um que você pregar, vai dar no mesmo lugar. Aonde que vai dar? Oração e leitura da Bíblia. Por quê? Como é que resolve esse problema? Qual é o meio de conhecer? Qual é o meio de expandir o ser humano? Qual é a forma? Não tem outro livro, não tem nenhum outro livro no mundo que faz você conhecer Deus, que leva você a um relacionamento com Deus. Não tem nenhuma outra forma de você ter um contato pessoal com Deus, a não ser através da oração. É no livro que você conhece Jesus, é no livro que você conhece seus pecados, é no livro que você resolve a questão do pecado, é no livro que você recebe o Espírito Santo, é através do livro. O livro e a sua oração acabou, não precisa de mais nada. Uma pessoa grande fala com Deus grande sobre coisas grandes, e aí essa grandeza, aqui ó, essa grandeza da excelência da pessoa, a grandeza da excelência do pedido e a grandeza da excelência de Deus, o que ela gera? Ela gera glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Pausa. Porque, infelizmente, toda vez que eu falo de glória, eu tenho que falar da ausência dela. Eu vejo, aliás, eu ouço muita menção de glória na igreja evangélica, mas eu não vejo muita glória. No fundo, eu sou meio decepcionado com a igreja evangélica. Porque todos nós somos. A gente vê um discurso, a gente ouve um discurso. As pregações são corretas. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele é Jeová. Tá, mas eu não estou vendo. Cadê? Me mostra. Eu já ouvi você falar isso. Eu cresci ouvindo falar isso. Cadê? Onde está? Tem gente que não quer saber, não. Não, só falar para mim já está bom. Está entendendo o que eu estou falando? Tipo assim, você cresce com aquele discurso positivista evangélico, Deus é tremendo e tal, e não. Eu não estou vendo nada, mas deixa eu falar. É bom falar. Tipo assim, é um discurso positivo. Um discurso bom. Não está acontecendo na minha vida, eu não estou vendo nada. Então assim, eu vejo uma ausência da glória de Deus muito grande. Uma ausência da manifestação de tudo isso que se fala que Ele é. Mas onde que está o buraco? Faz a pergunta dentro do microfone, mesmo que ela seja aleatória. É porque às vezes eu oro para Deus, né? Porque eu fico vendo do jeito que Ele se revelava no Antigo Testamento. E
pode ser astuto da minha parte. Eu falo assim, Deus, você é o mesmo Deus, eu quero te ver assim como Moisés. Aí a minha pergunta é igual você está falando que falta glória, é capaz se uma pessoa buscar Deus suficientemente, ele se revelar igual ele se revelava no Antigo Testamento? A resposta é sim, absolutamente. Aliás, Deus quer mostrar mais glória hoje do que Ele mostrou no passado. Na verdade, Deus pode manifestar mais glória hoje do que Ele podia no passado. Sim, mas Deus quer nos mostrar coisas. É porque talvez você não conhece algumas pessoas, e não são poucas hoje no mundo, que têm visto a glória de Deus. Eu tenho ouvido as pessoas. Eu vou colocar um nome aqui no quadro. Vou colocar um nome aqui, que é uma escola. É uma escola educacional de milagres e glória. Se você for nesse lugar que eu vou te falar, você só vai encontrar pessoas que viram a glória de Deus. É um lugar que lá em casa todo mundo vê, lá em casa todo mundo assiste o Sid Roth. Yeah. Se você não conhece o Sid Roth, você não viu ainda o que é. Pessoas do mundo inteiro vão no Sid Roth contar suas experiências com o sobrenatural. Então, é gente que foi no céu 50 vezes, é gente que foi no inferno, é gente que... Esse tipo. É. Você vai ouvir as histórias das pessoas que... O anjo apareceu, sentou na minha cama, começou a conversar comigo. Eu falei, Camon, onde é que vai aparecer o meu anjo para conversar comigo? Tá, mas ouvindo a experiência dos outros, tem um pastor, se eu lembrar o nome dele, eu falo, que ele começou a assistir Sid Roth de tanta sede, de tanta fome pelo sobrenatural, porque é o seguinte, quando você ama futebol, você vai ver o quê? Você pega lá os vídeos dos campeonatos, das coisas, você vai ver aquilo que você tem fome. E esse pastor, ele com uma fome pelo sobrenatural, pelo mais de Deus, ele naturalmente começou a ouvir. Só que ele começou, porque o Sid Roth, assim, são programas de meia hora. Então, você ouve um, termina, você quer ver o outro. Aí ele começou a ver 2 horas por dia. Daí, porque ele estava vendo 4 horas por dia. Ele falou que chegou um tempo que ele estava vendo 8 horas de Sid Roth por dia. Ele estava viciado em Sid Roth. Mas o que estava acontecendo? Ele estava abrindo o espírito dele para a fé. Então, você pode falar assim, eu não quero ficar só de ouvir a experiência dos outros. Eu falei, eu quero, porque é através delas que eu posso chegar lá. Não, eu entendo o que você quer falar. Aqui, ó. O nome dele é Tony Kemp. E eu conheci várias pessoas aqui. E eu fui num encontro em que o Tony Kemp estava. E ele orou por mim, Tony Kemp. E Tony Kemp, ele falou que ele conhece o profeta Elias, porque ele viu ele várias vezes. Eu vou parar por aqui. E vou continuar aqui o meu estudo. Então, busque a glória que Deus vai manifestar. Você sabe por que Deus não manifesta a glória? Porque não tem mais pessoas como você perguntando, cadê? Eu quero ver, você não fez no passado? Então, por quê? E Deus, eu estava esperando alguém falar isso aí. Me pedir a glória, me pedir a manifestação da glória. Tá? Eu conheci um pastor lá, ele não é da Flórida, mas eu conheci ele na Flórida. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Alguém conhece a igreja El Rei Jesus? É a igreja do pastor Maldonado. Alguém conhece esse nome? Pastor Maldonado. Talvez a maior igreja hispana que tem na Flórida, que tem em Miami. Quando eu fui lá a primeira vez, tinha umas 10 mil pessoas no culto. Eu e a Gel, a gente estava recém-casado, a gente foi
no culto lá, que era um sonho nosso conhecer aquela igreja. Só que eu já voltei lá várias vezes para conferências de obreiros sobre o sobrenatural. Eu nunca vi tanta glória de Deus dentro de uma igreja, igual eu vi nessa igreja aqui na Flórida. Tem lugares onde Deus está manifestando a glória, mas como a gente nunca sai assim do nosso cantinho, a gente não sabe que tem muita gente experimentando a glória de Deus de uma forma assim, incrível, incrível, incrível. Uma pessoa de grande fé, uma pessoa grande, o que acontece? Por que ela se tornou grande? Porque, igual eu falei, ela conheceu a Deus, e aí o que acontece? Ela se nivela a Deus. E quando a pessoa se nivela o seu espírito com o Espírito de Deus, ela passa a fazer pedidos do tamanho de Deus, porque ela vê um Deus grande, um Deus do tamanho dos seus pedidos. Tá? O resultado dessa lição é que se você precisa desejar ser um espírito grande, porque aí você vai ter conversas grandes com um Deus que para você é grande, mas tudo que você precisa é ter um espírito grande. Você lê a Bíblia e ora, e aqui eu vou resumir. É a mesma pregação a vida inteira, né? Toda quarta-feira eu venho falar a mesma coisa, ainda bem que vocês não se cansam. Vocês estão aqui novamente. Porque eu quero engrandecer o meu espírito, eu quero aumentar o meu espírito, eu preciso ser uma pessoa grande, porque quando eu nivelar o meu espírito com o de Deus, aliás, Ele me deu um espírito que tem condições de se nivelar a Ele. Alguém diz comigo, o meu espírito veio de Deus. Como é que Deus te dá uma coisa que não é igual a Ele? Alguém já se fez a pergunta, por que Deus não destrói Satanás? Não aniquila ele, acaba com ele. Alguém já fez essa pergunta? Já, né? Porque Deus não pode destruir o que veio dele mesmo. Ele não pode apagar o sopro dele. O espírito de cada anjo, o espírito de cada ser veio de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo falar? O espírito veio de Deus, tá? O espírito dos anjos. Quem soprou o espírito dos anjos? Quem foi? Que hoje são demônios. Quem soprou o espírito neles? Quem soprou o espírito nos homens? Todos os homens que um dia viveram. Por que nenhum ser humano pode ser aniquilado, destruído para não existir mais? Porque a gente fala assim, mata o corpo, mas o espírito está vivo no inferno. E o espírito... Por que o inferno realmente é um lugar que nunca vai deixar de existir? E fala que o sofrimento é eterno. Porque Deus não pode aniquilar o sopro que veio dele. Acho que se tivesse uma lição na vida que o ser humano precisava aprender, era só essa. Não é? Tipo assim, como eu vou viver eternamente, que eu queira ou não, é melhor eu escolher bem escolhido o lugar que eu vou ficar a vida inteira. A razão porque Satanás sempre vai existir é essa. Ele vai existir em eterno tormento, com os anjos que pecaram. E o lago de fogo. Por que as últimas palavras de Apocalipse, que é o final da história humana, não termina assim, e o mal acabou, não existe mais, o inferno foi engolido, o inferno desapareceu, todos os demônios sumiram como uma fumaça no ar, e agora não existe mais. Não. Qual que é o quadro pintado lá? O quadro pintado lá é o seguinte, bem, tinha inferno, tinha anjos, tinha demônio, tinha lá, só que agora tudo isso aí vai ser lançado no lago de fogo. Espera aí, por quê? Porque o lago de fogo é o presente final. O lago de fogo é o presente final. Então, o Apocalipse começa dizendo lá, foi lançado no lago de fogo a besta, o falso profeta, e foi lançado no lago de fogo. Aí foi lançado o inferno no lago de fogo, foi lançado o diabo com seus anjos e todos os homens. Então, o lago de fogo é esse lugar que eternamente... Amandinha, pode perguntar. Eternamente. A pergunta dela é, então Satanás vai sofrer com os anjos dele eternamente? Sim. Se você ler o Novo Testamento com calma, Jesus, as palavras de Jesus, não do pastor Daniel, não escrevi nenhuma linha no Novo Testamento. Ele diz que
O bicho não morre e o fogo não se apaga. Jesus declarou que o inferno é um lugar eterno. Você sabe que tem teólogos que têm a ousadia de falar. E eu tive uma aula no seminário em que um pastor brasileiro, um doutor, teve a ousadia de falar que o inferno um dia vai deixar de existir. Eu vou te falar baseado no quê? Baseado no humanismo humano que diz assim, um Deus misericordioso não pode deixar as pessoas sofrendo para sempre. É a imaginação humana, tipo assim, entendeu? Um Deus misericordioso, ele é tão bom, que não é possível que ele vai deixar as pessoas sofrendo para sempre. Sendo que desde o começo ele está falando que é para sempre, é para sempre, é para sempre. Então alguém muitas vezes já perguntou, né, nessa vida, né? Por que Satanás fica aí dando problema para a gente? Deus podia dar um jeito nele, acabar com ele, tirar ele da nossa vida aí. Não, Deus não pode fazer isso. E a razão que ele não pode fazer isso é porque ele não pode destruir o que veio dele. Porque o que veio dele é um espírito grande, eterno. Alguém diz comigo, Deus me deu um espírito para ser do tamanho dele. Agora, deixa eu explicar minhas palavras. Não estou dizendo aqui que você vai ser do tamanhozinho de Deus. Igualzinho ele é. Absolutamente não. E todos estamos entendendo o que eu estou falando. Porém, nós somos a mesma essência dele. E a essência dele não é uma essência de mediocridade. A essência dele é uma essência de aumento, de crescimento, de expansão. Por isso, Jabes representa corretamente o homem de Deus. O Jabes, o espírito de Jabes, ele representa o espírito correto. O espírito de Jabes, ele confirma as palavras da Bíblia. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Os irmãos de Jabes não encaixam aqui. Os irmãos de Jabes é um pouquinho menos do que eu já tenho, um pouquinho menor do que eu já sou e um pouquinho mais atrás do que eu já fiquei. É do tipo assim, quem para regride. E os irmãos de Jabes é tudo paradinho, não são ilustres como ele, não são nobres como ele, não tem dentro do espírito deles esse fogo ardendo por algo mais. Quando alguém tem um fogo ardendo por algo mais, essa pessoa está em verdadeira sintonia com Deus. E você tem que olhar para você e falar assim, se eu estou desanimado, então estou completamente em desarmonia com Deus. Quando um ser humano para, ele está dizendo assim, eu me desliguei de Deus. Quando o ser humano se desanima, ele está dizendo assim, eu estou desligado de Deus. E a prova que eu estou desligado é esse desânimo dentro de mim, é essa vontade de parar, é essa coisa que eu vou desistir. Toda vez que um ser humano fala, eu não vou mais, eu não posso mais, eu não quero mais, chega. Desligou. Porque o espírito que está em você é um espírito do tamanho do Deus que fez você. Mas você precisa desenvolver. Acho muito interessante isso, o fato de que Deus nos deu o nosso espírito, o espírito dele em nós, para nós desenvolvermos o espírito. E, aliás, os espíritas brasileiros têm essa expressão, você tem que desenvolver. Eles não falam isso? Quando eles querem levar uma pessoa para o espiritismo, uma criança, um jovem, uma pessoa que eles percebem que tem algo espiritual, eles falam, olha, seu filho tem que desenvolver, tem mesmo, mas é na presença de Deus, não é lá com seus demônios. Agora, fala para mim, por que os espíritas falam isso, que o seu espírito tem que desenvolver? Porque eles querem usar o mesmo princípio de Deus para o lado deles. Porque o que tem de gente na igreja que não desenvolveu o espírito, ai misericórdia. É um bando de espírito subdesenvolvido, não desenvolvido, completamente sem desenvolvimento. Somente pessoas grandes fazem pedidos grandes a um Deus grande porque elas foram esticadas. Alguém quer ser esticado? Claro que não, mas precisa ser esticado, ser expandido, ser alargados em si. Olha, irmãos, eu falo para vocês e confirmo, e o Espírito Santo é minha testemunha, que a minha oração é essa constantemente. Me alarga, me faz maior. Você me deu um corpo pequeno, eu não sou aquele homem, eu sei.
Mas se você enxergasse o meu espírito, tem cada 200 libras, 1,80 m aí que não chega nem sombra do meu espírito. Porque o meu espírito não é pequeno, não é medíocre. Ele é maior do que esse prédio. Não sei como é que ele cabe dentro desse corpo. Sério. Não sei como o meu espírito cabe aqui dentro. Deus não me deu um espírito pequeno e eu louvo muito a Ele por isso. Você percebe que você cresceu quando você tem que fazer o que Deus mandou a viúva, cujo marido morreu e ficou a dívida, e ela veio para Eliseu pedir uma solução. Meu marido e teu servo morreu, eles vieram pegar meus filhos como escravos. Qual foi a instrução de Eliseu para a mulher? Tem alguma coisa em casa? Ela falou, não tenho nada. Só uma botija de azeite. Ele falou, não, tá bom. Agora eu quero que vocês me respondam. Ele falou para pegar a botija de azeite e o que mais? Lembra do que Eliseu falou com a mulher? Botija de azeite. E daí, o que mais? Oh. Mas onde é que estavam as vasilhas vazias? Não. Porque ela encheu todas as vasilhas que tinha em casa. Ah, vale a pena abrir lá para a gente pegar essas palavras-chave que às vezes escapam. E se eu não estou enganado, é 2 Reis, onde Eliseu está trabalhando em 2 Reis, no capítulo 4. E verso 4, 2 Reis 4. Depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita azeite em todas as vasilhas e põe à parte as que estiver cheias. Só que no versículo 3, é no verso 3 que ele diz assim, olha só a instrução no versículo 3, vai e faz o quê? Ah, peraí. A questão não é eu encher só as vasilhas que eu tenho em casa. Por quê? Porque se eu encher só o que eu tenho em casa, eu estou limitando a provisão ao pequeno espaço que eu tenho dentro do meu território. Ah, se as pessoas enxergassem isso. Meu território já é limitado demais para eu conter o azeite, a provisão de Deus. Se eu encher só o que está em casa, eu não posso. E sabe o que é em casa? As pessoas enchem as vasilhas de casa. É a minha igrejinha, é o meu povinho, é os meus vizinhos, é a minha avó, ela vive aqui, meu tio. A gente viveu aqui a vida inteira. É aqui, esse é o meu círculo, tá? Enche as vasilhas de casa, fica nas vasilhas de casa. Ele não falou para você encher só as vasilhas de casa, ele falou para pegar as vasilhas emprestadas. Ah, eu quero que alguém me fale o que significa vasilhas emprestadas. Alguém já tinha pensado nisso? Pois é. Hoje nós vamos pensar. Vasilha emprestada é quando você sai além do seu território. É quando você fala, eu não vou ficar dependendo do tamanho disso aqui. Eu não vou ficar dependendo do espaço que tem aqui entre mim, você, meu tio, minha avó. Eu não vou ficar dependendo do espaço. Eu preciso de um espaço que eu não tenho. Eu preciso de espaço dos outros. Eu preciso de espaço a mais. Essa é a ideia de Jabes. Estende os meus termos. Está muito pequeno aqui. Estou muito preso aqui. Eu preciso de vasilhas emprestadas. Vamos contextualizar isso aqui um pouco mais. Com pessoas do mesmo espírito. Mas pessoas que cresceram mais do que eu e não estão no meu território. Pessoas de fora. Pede aos vizinhos vasilhas emprestadas. Por isso que eu vou em conferências do Sid Roth, porque se eu ficar só na igreja de Chelsea, na igreja de Marlborough, eu fico dentro do meu território, eu fico limitado dentro do que está aqui, e eu digo para vocês, não fala para ninguém, que eu vou falar bem baixinho aqui.
Eu trabalho na igreja brasileira, eu prego na igreja brasileira, mas eu não me alimento da igreja brasileira na América. Não. Meus termos já passaram disso aqui há muito tempo. Eu não estou em casa em termos da cultura brasileira. Eu não estou em casa preso em termos da mentalidade da igreja brasileira. Eu não estou em casa em termos da mentalidade da minha família. Eu não estou em casa em termos da mentalidade das minhas escolas. Eu não estou em casa. Não estou em casa. Não estou. Eu sou o cara que estou fora de casa buscando vasilhas emprestadas. Tony Kemp, Sid Roth, Maldonado. Eu ando o mundo. Eu só não vou mais longe porque não dá. Eu só estou comparando o meu espírito para você perguntar se o seu espírito tem isso ou se o seu espírito precisa de um pouco mais disso. Para você não chegar para Deus e falar assim, eu não tive Deus. Não era que você não teve ninguém. Eu queria saber quem é você. Que espírito é o seu? É um espírito que se conformou em casa? Ou você é um espírito que pediu vasilhas emprestadas? Saiu do seu território? Saiu. Eu não sei, talvez aqui tem gente que tem mais experiência com roça do que eu, de ver os animais, por exemplo, ver boi na roça andando na cerca. Existe essa situação, não tem? Em que o boi sai no pé da cerca, testando a cerca? Esse sou eu, tá? E quando eu oro, eu falo, Jesus, que limite é esse que está aqui? Senhor, eu oro empurrando meus limites? Eu oro apalpando meus limites no mundo espiritual? Senhor, por que tem essa parede aqui? Senhor, quero passar para o outro lado. Senhor, por que isso está aqui? Esse é o meu espírito. Agora eu estou falando para vocês. A história de Jabes é uma história muito parecida comigo, porque isso não veio dos meus pais. Isso não veio dos meus irmãos. Isso não veio das pessoas com quem eu cresci nas igrejas onde eu cresci. Isso veio de uma busca individual, de uma busca pessoal, de uma escolha pessoal, de buscar a Deus mais. De desejar a Deus mais, de buscar. Agora eu pergunto aqui, qual é a pessoa aqui que é impedida de fazer isso? Então, tipo assim, você tem que pensar, Deus, eu não cresci mais, não é porque eu não tive esse ou aquele outro. Eu não cresci mais porque o meu espírito não teve fome, não teve desejo, não teve essa garra de realmente só que eu quero ir. E você começa a falar para Deus, eu quero ir, eu quero, me leva, me tira da minha cerca. Vasilhas emprestadas significa que você explorou tanto esse território seu que você tem que abrir uma brecha aqui, eu tenho que sair daqui. Eu preciso de um espaço maior. E essa é a oração de Jabes. A oração de Jabes eu nem cheguei lá ainda. Estenda os meus termos, eu não quero ficar só nesse lugarzinho aqui. Já que a gente está em 1 Reis, no capítulo 4, se você ainda estiver aí, eu ia pedir você para abrir uma página à frente, que é o capítulo 6 de 1 Reis. Porque eu acho, nessas palavras de 1 Reis 6, o mesmo princípio no verso 1 de 1 Reis 6, 2 Reis, desculpa, gente. 2 Reis, os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Que fantástico. Que declaração fantástica essa. Porque a maioria dos filhos dos profetas, e filho de profeta aqui é crente, é gente ungida, é gente que conhece a Deus, essas pessoas estão, a maioria, conformadas com o lugar em que habitam. Eu falo do lugar espiritual. Vida espiritual medíocre. Esses profetas não. Eles chegam para Eliseu e falam, o lugar em que nós habitamos, como filhos dos profetas, é estreito demais. Vamos até o Jordão. Tomemos cada um de nós uma viga e edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Sabe quem Eliseu representa nesse versículo para mim? O Espírito Santo. Ele representa o Espírito Santo porque é ele que leva você nessa expedição de exploração,
onde você chega para ele, Espírito Santo, está pequeno isso aqui. Ele fala, concordo com você. Vamos ali no Jordão cortar uma viga, vamos aumentar esse território. O Espírito Santo, vamos, eu vou. Aí ele falou, você vai com a gente? Aí Eliseu responde, eu vou. Quem é que vai com você? Cortar madeira para aumentar a casa. Então alguém ora e fala comigo, Espírito Santo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Me dá um espírito maior, me dá um espírito maior. Espírito de Deus, me dá um espírito maior, me ajuda a cortar madeira. Eu quero ter uma casa espiritual maior. Agora eu vou terminar essa palavra falando especificamente da oração de Jabes. A primeira coisa que Jabes falou na oração no versículo 10 é o pedido grande. Nós já falamos de uma pessoa grande, agora o pedido grande. Que tu me abençoes. Que tu me abençoes. Uma das coisas que o Espírito Santo me falou nessa frase é o seguinte: Jabes não tinha expectativa de que nenhum ser humano o abençoasse, mas que o Senhor, que tu me abençoes. Na cabeça de Jabes, eu não preciso que outras pessoas... O meu crescimento não depende, eu não dependo. A pessoa que realmente me aumenta, a pessoa que realmente vai me abençoar é Deus. E Jabes está com a ideia completamente certa. Completamente certa, porque tem muitos de nós na expectativa de... Minha mãe não me abençoou, minha mãe não me abençoou, minha mãe, meu pai não me abençoou, eu estou preso lá. Por que você está preso lá? Porque você não sabe quem você precisa realmente que te abençoe. Meu marido não me ajuda, pastor. É? Então fica aí com ele. Você precisa que ele te ajude, por acaso? Quando você nasceu, você tinha marido? Por acaso? Tipo assim, a gente tem uma expectativa que o ser humano resolva os nossos problemas. Mas Jabes não, que tu me abençoe. Jabes sabe que só o Senhor pode abençoá-lo e aumentá-lo. E por isso, agora, quando você sabe que só o Senhor pode abençoá-lo e aumentá-lo, o que você faz? Você investe num relacionamento com Ele. E aí nós estamos voltando para a mesma tecla, que está quase quebrando, mas nunca vai quebrar. Bíblia e oração. Bíblia e oração, porque é o lugar onde na Bíblia e na oração, eu não invisto nas relações sociais com os seres humanos. Na Bíblia e na oração, eu não estou investindo eu estou investindo no meu relacionamento com Deus, a única pessoa que pode me abençoar. Não é no relacionamento com a minha empresa, é que tu me abençoes. Amém. Segunda coisa, que estendas os meus termos. Essa é a oração de Jabes. Alarga o meu território. Alguém já fez essa oração, gente? É a oração que eu mais faço. Aumenta o meu território. Aumenta o meu território. Você sabe que a igreja de Marlborough é uma resposta a essa oração? É uma resposta porque, mesmo quando veio, eu já estava orando isso há anos. Eu venho orando há anos para Deus aumentar o meu território. Aumenta o meu território. Se a segunda oração é aumenta, ele está fazendo a oração a quem? Então, vamos colocar aqui alguns versículos sobre a questão de essa capacidade de Deus de aumentar o território. Um deles é 1 Coríntios 3. Eu gosto de 1 Coríntios 3 nas vários versículos ali que fala sobre a questão do aumento. Gosto muito da analogia que Paulo faz. Em relação ao crescimento de qualquer coisa. Olha só. No versículo 8. Não. Come on. Versículo 7. Os crentes estão dizendo lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo diz, verso 6, eu plantei e Apolo regou, mas nada disso resolveu nada. Fantástico. Fantástico. Eu plantei, Apolo regou, mas nenhum de nós fez crescer. Aqui está uma coisa incrível. Nenhum pastor faz igreja crescer. Ele pode fazer ela inchar, ele pode
regimentar pessoas. É incrível como nós não fazemos crescer nada. Nós não conseguimos fazer crescer o nosso próprio cabelo. Esse mês eu vou crescer meu cabelo 3 centímetros. A gente não cresce ele. A gente não cresce a nossa... Jesus falou em Mateus 6. Vocês não conseguem aumentar 1 palmo na sua estatura. Vocês não conseguem. Fica tentando aí, fica tentando. Não consegue. Então, crescimento não é uma coisa que o ser humano pode dar. Por exemplo, você pode estar apostando nos seus cartõezinhos business card que você vai aumentar a sua empresa. Vou aumentar a minha empresa, vou expandir. Você vai expandir coisa nenhuma. Quem dá o crescimento para qualquer coisa é Deus. Você pode plantar uma semente, você nem fazer a semente nascer, você não pode. Você pode jogar ela na terra, é só o que você pode fazer. E você pode até colocar água em cima dela, plantar e regar, mas você não pode fazer crescer. Como as pessoas não entendem esse princípio, elas estão tentando fazer as coisas aumentarem. E aí nada aumenta. Por isso que Jabes pediu que você aumente o meu território, porque em 1 Coríntios Paulo já falava, é Deus quem dá o crescimento. E aí no versículo 7 ele fala novamente, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. E quem é alguma coisa aqui é Deus que dá o crescimento. Amém? Eu quero aumentar um versículo que eu acho lindo, que é 1 Crônicas, capítulo 29. Quando você pensar em aumentar algo, você pode ler esse versículo aqui, 29, 11. 1 Coríntios 3, 6 e 7. 1 Crônicas 29, 11. Davi diz essas palavras. Tua é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque tudo que há no céu e na terra, teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Agora, versículo 12. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Agora, presta atenção na última frase. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Uau! Se alguém aumenta as coisas, é Deus. Se alguém fortalece as coisas, é Deus. E quando você quer aumentar o seu território, você tem que fazer igual o Jabes, pedir para ele. Ele é o que dá o aumento em qualquer coisa. Eu me lembro quando a igreja de Chelsea, ela ficou durante uns 6 anos com uns 70 membros. E aquilo era um tormento para mim. Porque, tipo assim, não é que... É porque você está ministrando, a igreja é suposto crescer, a igreja é um organismo, ela não é suposto ficar, entende? E não crescia. Então, agora eu vou perguntar para vocês, qual é a tentação do ser humano quando Deus não está crescendo uma coisa? Você fazer ela crescer. Vou espichar de um lado, vou puxar do outro, vou inchar ela, vou dar uma soprada, vou ver se... Não adianta. Essa coisa de que só Deus aumenta o território, ela leva o ser humano a morrer, porque você tem que parar com as estratégias de tentar fazer aumentar as coisas. Olha o que eu estou falando. Parar com as estratégias de tentar fazer aumentar as coisas que só Deus aumenta. Parar de tentar ser Deus e fazer o seu cabelo crescer. Pode fazer, como é que fala as mulheres aí, que elas pregam um cabelo no outro e aplique. Depois tem que arrancar tudo de novo. Então é o seguinte, a terceira coisa da oração de Jabes, o terceiro pedido da oração de Jabes é isso aqui, ó, que a tua mão esteja comigo. Se eu fosse você, eu orava essa oração todo dia. Mas a primeira coisa antes de fazer essa oração é você pedir para ter um espírito grande. Que a tua mão esteja comigo. Sabe o que isso me fala? Você já ouviu alguém falar assim, ei, dá uma mãozinha aí para mim? Jabes não esperava a mãozinha de ninguém. Pastor, meu marido me ajuda. Você está esperando a mãozinha dele? Pastor, o pastor não me ajuda. Está esperando a mãozinha do pastor também? Jabes não. Jabes diz que a tua... Aleluia! That's right.
Você percebe que essa questão humana, ela é completamente individual, particular, exclusiva da pessoa e Deus. Ah, pastor, mas o marido que eu tenho... Bom, a mãe de Jabes era aquela, ué. A mãe que Jabes tinha era essa. Alguém pode reclamar da mãe que tem, mas Jabes, ele tinha uma mãezinha fraquinha. Tadinha, não... Tá com dor, põe o nome do filho. Os irmãozinhos dele, fraquinhos também. Mas Jabes falou, não, essa coisa é minha e Deus. Eu não estou preso à minha herança familiar, eu não estou preso ao que as pessoas... Que a tua mão esteja comigo. Imagina, gente, se a mão de Deus está com você... Yeah, that's right. Você não precisa da mãozinha de ninguém. Você não precisa de uma mãozinha de ninguém. O que a gente faz o que o ser humano faz quando ele fica buscando uma mãozinha de alguém? Uma mãozinha de alguém. Ele fica se humilhando, ele fica buscando ser aceito, ele fica lutando contra a rejeição. Ah, mas me rejeitaram, eu cheguei nessa cidade, ninguém me abriu a mão, ninguém me abriu as portas para mim. Boa, você tem realmente uma expectativa nas mãozinhas humanas, você está preso nas mãozinhas. É por isso que não cresce. Porque mãozinha humana vai te levar a lugar nenhum. Você só precisa que a mão do Senhor esteja com você. Agora, para isso é lógico, você tem que desenvolver um relacionamento com Ele. Você tem que investir onde Jabes investia. Agora, eu penso que uma das partes da oração mais ousadas é essa que vem agora. Que é essa frase que ele diz assim: e que do mal eu não seja afligido. Ah, gente. É quando você diz para Deus assim: eu não quero sofrer. Só isso. Eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Ah, eu vou parar nessa frase aqui, porque eu preciso perguntar se vocês acham que Deus concorda com isso. É lógico, no pain, no gain. E eu não estou falando desse lado da verdade, que no pain, no gain. Mas muitos de nós evangélicos temos a ideia, Jéssica, que se a gente não sofrer muito, não suar o sangue, não derramar tudo, não é justificável a gente ter aquilo que a gente está buscando. Deus não colocou o sofrimento, a dor, não quero ver você sofrendo. Quanto é que está a dor? Entre 0 e 10 está quanto? Não, está 3. Não, tem que ficar 7. Essa dorzinha aí não vale. Deus não é masoquista, mas tem muito crente que pensa que Deus é. Eu só consigo as coisas com muito sofrimento, porque é assim. Não, não é. Jabes falou, quer saber? Eu não quero sofrer, eu não quero que o mal me atinja. E Deus, quer saber? Eu gosto dessa ideia. Eu não gosto que você ande sofrendo por aí. Eu gosto que você sofra o mínimo necessário e alcance o que tem que alcançar, porque não é através da dor e do sofrimento que eu vou te dar as bênçãos. Tem muito crente preso nessa ideia de que eu tenho que sangrar, eu tenho que sofrer, se eu não estiver sofrendo. Agora eu quero desenvolver essa ideia. Por que essa ideia? Porque a ideia de que o sofrimento, o meu sofrimento, não é o sofrimento, não, é o meu sofrimento legaliza a minha bênção. Por quê? O meu sofrimento legaliza a minha bênção, tá? Alguém já pensou assim um pouquinho aí por quê? Eu escrevi uma palavra certa e duas erradas. A minha, bem devagarinho, bênção. Alguém percebe aqui um sentimento de culpa? Sem dor, eu me sinto culpado. De tão acostumado a sofrer e pagar as coisas com dor, quando vem uma coisa sem dor, não, isso não é de Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Não tem dor? Cadê a dorzinha gostosa que tinha? Desculpa, estou sendo muito irônico. Cadê aquela dorzinha maravilhosa que eu sofri a vida inteira? Tem, a gente tem esse paradigma, não tem? Tem. Não merece se não foi sofrido. Exatamente. Porque, mas tem uma outra coisa aqui, tem uma outra razão, não é só culpa. Mas é eu com eu de verdade. Eu pago o preço. Eu
Eu. Não Deus. Eu. Porque eu não mereço isso sem eu pagar o preço. Jabes falou, quer saber? O sangue de Jesus já foi pago. Ele não sabia do sangue, mas... Tipo assim, ele tinha a teologia correta. Você me trouxe na terra para você fazer as coisas para mim. Você não quer que eu pague o preço. Você não quer que eu produza as coisas. Você quer me dar as coisas, porque eu sou seu filho. Eu não preciso sofrer. Como? Adão só tinha que administrar. Ele está dizendo e concordo. Adão, não, eu tenho que sofrer muito aqui, porque eu não mereço estar nesse jardim. Não, essa ideia só veio depois do pecado. Então, Jabes, ele fez uma oração. Eu vou dizer claramente que essa oração foi totalmente revelada pelo Espírito Santo. Como é que uma pessoa no Velho Testamento, é claro que ele tinha o Espírito Santo. Como é que a pessoa ia fazer uma oração dessa sem o Espírito Santo? Uma oração que serviu para todas as gerações. Quantos livros já foram escritos sobre a oração de Jabes? Quantos livros já foram escritos sobre essa oração? 2 versículos. So, ele falou que do mal eu não seja atingido ou afligido. Eu digo aqui que muitos não têm coragem de pedir isso, porque já tem a mentalidade de sofrimento. Eu estou na terra para ralar. Jabes sabe melhor. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Você sabe que a Igreja Católica ela pregou muito isso, né? Que é a penitência, o sofrimento. Quanto mais sofrimento. Então a gente vem de lá com essa herança de que a penitência, de que o sofrimento. Aí quando Deus te oferece uma coisa que não te custa nada, e não tem que custar, porque já pagou o sangue de Jesus, já pagou. Se alguém teve que sofrer, Jesus já sofreu. Se alguém teve que sofrer alguma coisa, Jesus já sofreu. Agora, é lógico que eu não estou falando que a Bíblia não diz que o sofrimento vai nos acompanhar em algum momento. Nós vemos no mundo em que o sofrimento vai estar lá, mas não para pagar as coisas que o Senhor quer nos dar. Sim. Sim, temos que nos arrepender desse paradigma de sofrimento que herdamos do catolicismo. Temos que nos arrepender dele. Temos que chegar diante do Senhor e falar, eu fui ensinado que é com muita penitência, com muita dor, eu recebi isso, eu achei... Na verdade, essa é a moeda, né? Na nossa cabeça, a moeda é o sofrimento, é a dor. Então, nos ensinaram que, né, a dor é a moeda. Então, eu sofro com prazer. É por isso que isso deu um espírito de escravidão nas pessoas, porque o diabo chega, então a sua moeda é dor? Então deixa eu te ajudar a pagar. Deixa eu te ajudar a pagar. Eu te ajudo. Como você tem esse paradigma de dor, de sofrimento, eu tenho muito para te dar. E aí você vê os crentes chorando muito, eles pensam que impressionam muito a Deus, quando está naquela oração horrível de sofrimento. Deus, e aquela dor e aquele lamento, e Deus está longe, porque ele realmente não conhece a atmosfera. Porém, Jabes, ele realmente está sendo revelado que a moeda não é dor, a moeda é a graça, a moeda é o amor do Senhor. Então, Jabes, quando ele orou aquilo, Deus falou, você entendeu, eu quero dar, porque eu quero te dar isso, não é pelo seu sofrimento, eu quero te dar isso pela minha graça, pelo meu amor por ti, eu sou provedor, você não tem que sofrer por isso. Que do mal eu não seja atingido, sim. É mais ou menos aquele sentimento que eu pensei no domingo, que tem um choro do quebrantamento, Sim. Deus simplesmente nos quebrantar, mas também tem a questão que aí já entra a dor que não vem de Deus. Tem o choro do quebrantamento e tem a dor que não vem de Deus. E você tem que ter cuidado, porque às vezes você começa com o choro certo. E aí o diabo pega o seu choro e começa a levar para o lado errado. Aí eu comecei bem, agora eu já estou aqui nessa... tem que ter cuidado. Foi bom você falar esse ponto, sabe por quê? Isso não está dentro do contexto da aula, mas é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Tudo que leva no caminho da alma, tá? Existe a possibilidade do inimigo entrar em campo. Porque as emoções, o choro, o derramar,
é uma coisa da alma. Você vai ver isso nos Salmos, onde ele fala que eu preciso derramar minha alma. E a alma precisa, ô, bichinha, coitada, ela precisa desabafar. Esse negócio de desabafo não é coisa do espírito, é coisa da alma. A alma precisa, eu preciso desabafar, falar com alguém. Só coisa ruim, não é coisa boa. Mas a alma precisa, e Davi, eu derramo a minha alma, eu derramo as minhas lágrimas. Tudo bem, faça isso, mas cuidado, porque toda vez que você entrar no território da alma, tem uma personagem que está na porta. Ele não entra pelo espírito, ele não entra pela revelação espiritual, ele entra pelos sentimentos, pelas emoções humanas aqui. Então, é o caso de Pedro, eu sempre vou relembrar o caso de Pedro, né? Recebeu a revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que ele ficou com pena de Jesus, que Jesus falou que ia ser crucificado. Aí o que ele abriu a porta da alma, a porta da compaixão humana, da alma. Quando ele abriu a porta da alma, quem entrou? Aí Jesus teve que repreender o diabo por causa da alma. Então, vamos sair daqui, senão a gente não termina a lição. A última frase do versículo é: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu vejo nessa frase a legalização dessa oração. A legalização que eu falo do sentido espiritual de Deus, né? Não a legalização não, a aprovação, que é melhor? A aprovação de Deus a esta oração. Como é que Deus ia responder uma coisa que ele não aprova? A aprovação de Deus à oração de Jabes. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Pessoas grandes são feitos, pedidos grandes são feitos por pessoas grandes, que conhecem um Deus grande. Né? Pessoas pequenas, eles fazem pedidos pequenos a um Deus que para elas continua pequeno, porque não desenvolveram sua fé, não alargaram sua própria visão, sua própria alma, seu próprio coração, não foram esticados pela palavra e pelo Espírito Santo. Pessoas não foram desenvolvidas, o espírito é pequeno e a fé é pequena. Então os pedidos são pequenos, porque a pessoa é pequena. Mas o Deus de Israel está esperando para ser invocado por pessoas grandes, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Talvez alguns de nós precisem perguntar por que Deus não está respondendo certas orações. Porque talvez elas são medíocres demais, ou porque elas estão baseadas em dor, em sofrimento, em coisas que Deus não... em paradigmas que Deus não está... ele não concorda, ele não pode aprovar aqueles paradigmas. Imagina um crente fazendo... Senhor, eu vou subir as escadas lá 100 degraus, 500 degraus, vou subir tudo de joelho, igual os católicos fazem. Só que o crente ele não faz 500 graus de escada de joelho, ele faz o quê? 40 dias de jejum. Mas não é um jejum, é um jejum de sofrimento. Assim, eu vou sofrer, eu vou tirar chocolate, eu vou tirar internet, eu vou tirar... Tipo assim, ele procura um sofrimento. Não é um jejum inspirado por Deus. Gente, tem muito jejum por aí que não é de ideia de Deus, não. É ideia dos homens. Sabe? Certas coisas, né? Para começar, jejum, não tem jejum de internet, não existe isso. Jejum de Netflix, jejum de redes sociais. Não existe isso. Jejum é não comer e não beber. Jejum é comida. Jejum não tem a ver com... Essas coisas você tem que tirar porque tem que tirar. Mas jejum é... Se eu vou jejuar, eu não vou comer, eu não vou beber. Agora, se eu vou fazer outra coisa, é outra coisa. Mas jejum é comer e beber. Deus lhes concedeu o que havia pedido. E eu queria desafiar a mim e a todos nós a fazermos pedidos que Deus vai responder. Pedidos grandes, do tamanho de Deus. Eu não quero estender essa lição, mas eu quero mencionar mais uma pessoa na Bíblia, que é 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. A gente encontra um outro personagem aí, que tem o mesmo espírito de Jabes. Sabe quem é? A rainha de Sabá. E o que aconteceu com ela? A mulher veio de um outro país. Ela veio de um outro país fazer o quê? Mas espera aí, o que ela estava procurando? Ela tinha uma fome.
ela tinha uma fome, ela tinha uma sede. A sabedoria de Salomão provocou nela um desejo. E o verso 9, capítulo 9 diz: tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas, trazer consigo uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. Em outras palavras, a pessoa que está vindo não é uma pessoa medíocre, não é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa excelente. Eu não quero... A pessoa que está vindo, ela já está provando a grandeza dela no que ela está trazendo. Ah, come on. Ela já está trazendo a grandeza nas coisas que ela está trazendo, as especiarias, o ouro. Salomão era rico, mas ela falou: eu vou levar o meu melhor. Eu sou uma pessoa grande, eu sou um espírito grande. Espíritos grandes se dão bem com espíritos grandes. E ela encontrou com Salomão, que era um gigante, e vindo ter com Salomão, falou com ele sobre tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu todas as perguntas, e vendo a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, as iguarias. Aí no verso 5 ela diz: era verdade o que eu ouvi da tua sabedoria, todavia não acreditava, até que vi e os meus olhos viram. Eis que não me contaram a metade da tua grandeza. Em outras palavras, dois espíritos grandes se admirando um ao outro. Eu quero orar por isso essa noite. Eu quero orar para que Deus estenda os nossos espíritos. E a primeira declaração que eu quero fazer é que se você não tivesse um espírito grande, você não estaria aqui hoje à noite. Porque você não estaria buscando estas coisas que estamos pregando e ensinando e orando e oferecendo elas. E aqui, a nossa oração aqui nesse altar, vamos fazer algumas orações específicas. Eu quero sugerir uma oração de arrependimento do tipo: Senhor, eu tenho me conformado. Em que áreas eu tenho me conformado? Às vezes a gente busca crescimento numa área, mas não busca em outras. E aquelas que a gente não busca estão ficando medíocres. E eu queria pedir que o Senhor nos revelasse as áreas atrofiadas que a gente não tem buscado crescimento. Como eu queria poder dizer que eu estou crescendo em todas as áreas. Todas, que todas estão... Talvez tenha uma área que não está crescendo. Senhor, nessa noite, nesse lugar, depois da tua preciosa palavra, nós queremos declarar que é possível, muito, muito provável, que há áreas em nossa vida que não estão crescendo, que não estamos tendo desejo de aumentar. Eu quero pedir, tira a mediocridade dali, tira o conformismo dali, tira aquilo que os irmãos de Jabes tinham, tira o que a mãe de Jabes tinha, tira tudo isso dali. E agora vem nos abrir o espírito para ele crescer, para ele aumentar. Ah, Senhor, dá-me um espírito grande, como Jabes era um espírito grande, que gerou no coração dele uma oração tão grande, gerou no espírito dele um pedido tão grande, só aquele pedido glorificava o Senhor. Só aquele pedido abençoava.